Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show, o primeiro talk show de carreira do Brasil. Eu sou o Paul Barramontes, fundador da Growth Strategy, e comigo, minha parceira de trabalho, me ajudando a fazer mais um programa. Giovana, tudo bem com você? Tudo bem, Paul. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, eu sou consultora de carreira, coach e parceira do Paul na Growth. E hoje a gente tem o prazer de trazer um convidado muito especial. O nome dele é Otávio Ustra, ele é sócio fundador do escritório de advocacia Finoc e Ustra, aqui da cidade de Campinas. É um dos maiores escritórios de advocacia da região. E eles vêm com muita novidade e muita inovação para trazer vários insights, compartilhar um pouquinho da carreira dele hoje aqui com a gente, com vocês. Com certeza, vai ser um programa muito especial que vai te inspirar e vocês vão ver que é uma pessoa incrível. Otávio, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. É um prazer ter pessoas do seu calibre aqui participando do Carreira Talk Show. E para as pessoas que ainda não te conhecem, esses telespectadores que estão aqui com a gente, conta um pouquinho sobre a sua carreira, como que foi a carreira do Otávio, o que você fez para chegar hoje numa sociedade, num escritório tão incrível como é o Fios. Legal. Bom, boa noite a todos, boa noite, Paul, boa noite, Giovana, obrigado pelo convite. Bom, vou falar um pouquinho, então, da minha história, do meu histórico profissional, né? Eu sou advogado, né, de formação, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a parte acadêmica também ao longo da exposição, tá? Sou formado aqui na PUC Campinas, né? E comecei a trajetória, na verdade, assim, na verdade, os primeiros anos de advocacia, eu nem sabia direito, eu tinha alguma ideia, minha primeira ideia de universidade era fazer educação física, nada a ver com direito, né? Eu gostava muito de esporte, né? Então, é aquela coisa de jovem, né? Você quer fazer aquela coisa, né, que brilha os olhos. Meu pai, advogado, né, um advogado super tradicional, ele faleceu muito cedo, né? Ele era lá de Santa Maria, faleceu com 39 anos de idade, então essa veia, né, a família toda tinha uma expectativa de que eu fizesse direito, mas eu naquele momento não tinha toda essa linha clara na minha cabeça, não. Mas acabou que eu fiz vestibular, acabei passando em direito e aos poucos fui me encantando com a questão jurídica, né? Eu lembro que assim comecei, né, a estudar no começo, né, dificuldades normais, né, de matérias, etc. Até a primeira notaça que eu tirei, assim, eu falei, poxa, não é que isso é legal mesmo? Porque tinha uma coisa, isso caracterizou muito minha carreira, assim, de uma maneira geral mesmo. Eu não seguia tanto o roteiro colocado, assim, sabe? Desde as épocas de faculdade, né? Eu gostava realmente de estudar aquele tema. Então, eu pegava livros que falavam sobre aquilo e aquilo acabou desenvolvendo realmente uma cultura um pouquinho mais sólida na área jurídica e gerando e despertando uma paixão efetiva pelo direito, né? Que é uma matéria apaixonante, né? Falar de justiça, né? Falar de coisas, são coisas bacanas de serem discutidas realmente, muito embora a gente saiba que a prática não é tudo isso, né? A prática é muito empresarial, mas eu vou colocar também que tem aspectos maravilhosos nessa prática, depois a gente vai fazer um fechamento disso. Mas então comecei, né, e daí, quando me apaixonei pelo direito, isso é uma característica que eu acho que foi determinante para o sucesso, assim, se entregar de verdade, não querer fazer a coisa de qualquer jeito, né? Então, quando eu me apaixonei, eu falei, poxa, é isso que eu quero, agora eu vou realmente buscar o máximo, né? E ter aquela ideia, e isso tem realmente, tem até hoje no escritório, de a gente falar, poxa, não vamos fazer vamos fazer diferente o que a gente pode fazer, no sentido de melhorar o ambiente de negócio, melhorar o ambiente empresarial, seja no segmento jurídico, seja para os nossos clientes, enfim. Então, lá atrás já tinha essa ideia muito clara. E eu, então, comecei a fazer alguns estágios, né, como ainda não advogado, mas como estudante de direito, e comecei a ir super bem nesses estágios também, porque era apaixonado. Então, eu lembro que o primeiro estágio que eu fiz, só para vocês terem uma ideia, na época que eu entrei, eu estava do segundo para o terceiro ano, nenhum estagiário escrevia. E depois de 3 meses eu já estava escrevendo um monte de peças lá, né, porque a pessoa conseguia enxergar a paixão realmente no que eu estava fazendo, né. Era até o Dr. Fábio Bueno de Aguiar, que é lá do IDF também, hoje é juiz do TRT aqui, acabou recém-impostado juiz do TRT. E ele, né, foi um estágio na área trabalhista, eu não queria fazer direito de trabalho, acabei saindo, comecei a fazer estágio em outros escritórios, mas depois, quando me formei, eu tinha uma ideia muito clara. Ou eu ia para um escritório bacana e grande de São Paulo, ou, se fosse para ficar em Campinas, eu falei, eu quero abrir o meu. Aqui em Campinas é o lugar onde eu sou, eu vou meter a cara. Eu tenho uma característica empreendedora também, nata, assim, né? Por querer fazer, né? Querer fazer diferente, então, né? Querer
levar esse sonho adiante. Então, nesse caso, daí eu lembro, eu fiz algumas entrevistas, né? E por incrível que pareça, comecei uma coisa com um dos colegas meus de formatura, um escritório bem inicial, e quando já estava começando, o Finoc, meu sócio fundador do Finoc Ustra, Sociedade de Advogados, que é um escritório, vamos falar um pouquinho dele depois, ele também estava largando, estava no meio de uma finalização de estágio, largou o estágio para vir comigo nesse projeto, e a gente se empolgou bastante. Eu tive a resposta de um escritório de São Paulo, daí eu falei, meu Deus do céu, o que fazer, né? Mas daí eu estava já tão empolgado, e o Finoc tem essa mesma característica, a gente é muito sonhador, muito idealista, assim, nesse sentido, e eu falei, não, eu quero isso mesmo, agora já, para mim, esse é o meu objetivo de vida, realmente. E daí começamos, assim, com muitas dificuldades, porque, assim, meu pai, advogado, né, então ele faleceu, eu tinha 4 anos de idade, tá, quando ele faleceu. Nossa. E minha mãe era professora de matemática acadêmica, né? E veio para a Unicamp aqui. Uma tia minha morava em Campinas, por isso que nós viemos para cá. Tia Unicamp, ela estava fazendo doutorado à época, ela conseguiu trazer o doutorado para cá. Depois, então, se formei. Eu vivi nesse ambiente acadêmico, né? Não era um ambiente empresarial. E fomos para a área de advocacia empresarial, né? Então, assim, se falasse, Otávio, qual eram os empresários no seu portfólio para fazer contatos, para iniciar? 0 praticamente, né? Nós tínhamos algumas poucas coisas, mas realmente não era algo que falasse assim, poxa, você tem que abrir um escritório, você tem muita coisa a desenvolver. Não, a gente realmente tinha pouco contato. O Finoc também veio de São Carlos, o pai dele era empresário lá, mas passou por alguns momentos difíceis e tal, não tinha uma rede de contatos aqui na região. Então, quando começou, a gente começou no peito e na raça mesmo, né? Mas esse é um primeiro ponto que eu já coloco muito relevante. Por quê? Na verdade, por exemplo, a gente não tinha então uma rede grande de contatos, era difícil fazer a venda do escritório. Mas essa dificuldade, claro, trabalhando a dificuldade, e essa dificuldade específica com inteligência, a gente conseguiu fazer isso, transformar hoje dos grandes pontos fortes do escritório. Hoje a nossa estrutura, entre aspas, comercial, porque advogado não faz uma venda efetiva, né? Mas nossa estrutura de diálogo com o mercado hoje é uma das mais ativas que nós temos. Realmente os clientes aparecem no escritório hoje. Por quê? Lá atrás a gente teve que ralar tanto, né? E conseguimos colocar elementos de inteligência, de estratégia nessa briga, nessa estruturação, e hoje a gente colhe os frutos disso, né? Então, começamos lá com muita dificuldade, né? Mas daí as coisas começaram a acontecer. Porque daí, hoje, se me pergunta assim, Otávio, qual é o principal elemento de sucesso? Talvez eles perguntem isso, aí a gente volta a falar, tá? Mas eu antes sempre falava muito de determinação, né? Então, esse elemento de determinação, hoje eu tenho algumas coisas a acrescentar, tá? Eu acho legal a gente voltar nesse ponto depois. Mas a determinação para a gente, naquele momento, foi fundamental. Então, a gente não parava. Nosso sonho era grande mesmo, não parava, e as coisas foram acontecendo, né? As coisas foram acontecendo, os clientes foram gostando, porque a gente tinha uma boa qualificação técnica, tanto eu quanto o Finóquio, então a gente queria fazer uma advocacia diferente, porque para a gente, o advogado que ficava só naquela teoria, esse doutor, né, a doutora e tal, para a gente ele não resolvia tanto o problema das empresas, ele resolvia mais aquela interface que as empresas não sabem qual é o ambiente do judiciário, o ambiente jurídico. Então, eles precisam de um interlocutor nesse ambiente. O advogado funcionava como esse interlocutor, né? Trabalhava com um monopólio de uma informação sobre um determinado sistema, né? O sistema jurídico. A gente entendia que isso não estava agregando, de fato, para o contratante, que era o nosso cliente, né? Então, a gente já tinha várias visões, e isso, mesmo que a gente não soubesse isso de uma maneira cristalizada, esse feeling nosso já indicava um bom caminho. Então, os nossos clientes começavam a perceber coisas diferentes. Eles falavam, poxa, esse advogado, ele está presente, realmente, parece que ele quer me ouvir, parece que ele quer estar junto realmente comigo. Parece que o problema, advogado costumava falar, não, esse problema, olha, o problema é seu, não meu. A gente lá no escritório, a gente fala, não, o problema é nosso, né? Se uma vez você está aqui, nós estamos todo mundo junto, no mesmo barco, né? Então, os clientes começaram a perceber isso, e daí fomos criando uma base, com bastante inteligência, trabalhando com produtos bons, né? A gente começou na área tributária, hoje é uma área, só na área tributária nós temos mais de 40 pessoas, só na nossa área tributária, né? Então, assim, que é uma das áreas do escritório. Então, assim, a gente com inteligência, com bons produtos, com boa know-how, com bom conhecimento e com bom entendimento do que o mercado estava precisando, a gente começou a montar uma base sólida, né? E daí a coisa foi crescendo, e os desafios de crescimento, assim, você imagina, um escritório de 2 pessoas, hoje nós estamos em 150,
né? São fases, você não consegue botar, transcorrer de um problema daquele momento para esse. Existem vários problemas intermediários que você tem que construir, né? Então, quando começa, aquele começo é aquela coisa, eu diria, cara, determinação, tem que ir para cima. Quem começa tem que ir para cima. E achar que se tiver medo das dificuldades, daí realmente talvez não seja para você empreender. Nós temos, né, quem está começando, ele tem que, assim, apanha uma vez, apanha duas, apanha três, apanha 20, apanha 100. O ponto central é levanta depois, né? Pode até sentir um pouco, mas levanta depois, né? Então, esse começo, essa determinação é fundamental. Depois, você tem que começar a dar mais elementos, né, para a sua jornada, né, para o seu negócio, né? Você precisa, por exemplo, começa a aumentar o time. Então, você já precisa falar assim, poxa, eu preciso ter todo mundo alinhado nesse meu sonho. Não adianta a gente estar numa vibração e o nosso time estar em outra vibração. Então, você começa a ver elementos de cultura, né, aparecerem, né? Como é que eu trabalho isso, etc. Você começa também, daí, a partir do momento que você já vai crescendo, você fala assim, poxa, engraçado, né? Eu uso a estratégia de uma maneira intuitiva, né? Está na hora de colocar a estratégia de uma maneira mais estruturada, realmente, né? Quais são nossos pontos fortes, né? Quais são nossos pontos fracos? O que o mercado tem de oportunidade? Começar a trabalhar em SWOT, num planejamento estratégico, realmente, né? Então, daí você começa a ter esses outros elementos que vão sendo inseridos, né, na construção de negócio. Porque, assim, você sabe que se vocês perguntarem para advogados, eu tive contato com grandes escritórios e grandes advogados. Escritórios enormes de São Paulo começaram a pensar em planejamento estratégico nessa mesma época que nós pensávamos. A gente ainda é pequeno, né? Mas a gente já tinha esse feeling, né, de que o conhecimento jurídico, né, é a base, sem a qual não existe. Se você for um mau advogado, você não adianta você tentar, porque você não vai conseguir, né? Uma hora vai faltar, né, o conhecimento. Mas se você for um ótimo advogado, não é suficiente também. Você precisa de outros pilares para conseguir construir um negócio sustentável, né? Então, a gente foi realmente um projeto bastante ousado. A gente foi construindo paulatinamente. Existiram alguns momentos bastante importantes. Um deles, a gente não pode deixar de citar, a Fundação Dom Cabral, quando entrou no escritório, foi um elemento super relevante. Isso aconteceu em 2012 no escritório. Nós estamos com 18 anos, nós tínhamos 10 anos de escritório quando isso aconteceu, de 9 para 10. Porque nós já tínhamos feito um monte de exercícios, e daí a gente começou a falar. Naquela época, o escritório devia ter umas 30 pessoas. A gente começou a falar, poxa, a gente fez, na verdade, uma pergunta básica lá. A gente perguntou, o que nós vamos ser? Nós vamos ser um escritório boutique, porque as áreas que mais eram desenvolvidas naquela época eram o societário, conduzido pelo Finóquio, e o tributário, conduzido por mim. E a gente já tinha advogados que tratavam de alguns outros assuntos. Mas a gente fez uma pergunta, e aí, nós vamos ser uma boutique, fazer societário e tributário de maneira super especializada, é um modelo de negócio super bacana, que muita gente adota e é super legal, ou nós vamos ser um escritório chamado full service, que foi o caminho que a gente seguiu. E por que a gente optou por ser full service? Porque a gente viu que o nosso modelo de negócio, ainda que ele não tivesse 100% desenhado, ele era muito bom. A gente entregava realmente para os clientes, a gente tinha um modelo bacana e diferenciado de prestação de serviço. Então, por que limitar ele para duas áreas? Por que não apresentar e estruturar isso para as demais áreas? A gente fez essa decisão. E daí, quando a gente fez, a gente falou, a gente precisa de ajuda agora para estruturar isso, realmente, né? E a fundação veio conosco, né? Daí, a gente entrou num programa que permitia isso, né? Porque contratar a fundação para uma consultoria específica é super, né, caro, né? Então, a gente entrou num programa específico deles. E daí começamos a ter ideias de um processo de estruturação, um projeto estratégico de estruturação mais complexa e mais robusto, né? E deu muito certo, realmente, porque a gente realmente potencializou muito as nossas virtudes, né, lá no escritório, e daí, a partir disso, a gente cresceu bastante, tá? E daí veio, a gente pode dizer que teve, então, essa fase inicial, que foi uma coisa, assim, muito garra mesmo, vamos para frente, a gente acredita na gente, a gente tem um sonho, essa estruturação intermediária, e depois começou o escritório a crescer e vieram nova gama de desafios, realmente, para nós, né? E a gente, daí, começou a falar de coisas mais requintadas, realmente, né? A gente começou a falar, bom, a gente precisa ter uma cultura muito clara, a gente precisa saber, né, qual é a nossa missão, né, qual é a nossa visão, o que nós queremos, né, quais são os nossos valores. Valores é muito importante, né?
E a gente começou daí a criar a partir realmente disso. E foi muito legal, porque, por exemplo, quando a gente começou a construir nossos valores, a gente começava a olhar, não que nossos valores sejam 100% aplicados, eles estejam naquele grau 100, não. A gente tem que sempre trabalhar, talvez, né? Mas a gente começou a ver que os valores que a gente elencava lá, eles de fato existiam, né? Em maior ou menor grau, eles de fato existiam. Então, quando a gente falava, não, a gente tem foco no cliente, a gente olha o cliente, a gente realmente olhava o cliente. Quando a gente falava que a gente tem foco nas pessoas, a gente realmente olhava as pessoas, né? Então, a gente via que o que a gente falava ali acontecia em maior ou menor grau. Então, isso foi super bacana. E, a partir disso, então, a gente tinha uma base boa para construir uma cultura mesmo, né, nossa. E daí começou-se, né, a partir disso, a gente criar etapas subsequentes de cultura. A gente sabia que para a gente dar um passo grande de crescimento, a gente precisava investir muito nas pessoas, né? A questão do cliente, eu diria que hoje o escritório, e isso é muito, muito reflexo meu e do Finoc, então falar do escritório hoje é falar da gente. Hoje existe, depois nós vamos falar disso, existem atualmente 9 sócios do escritório. Esses sócios são fundamentais e eles vão conduzir o futuro junto com os sócios que virão. Eles vão conduzir o futuro do escritório. Daqui a pouco eu não vou estar mais no negócio, né? Isso vai acontecer, isso tem que acontecer. Mas hoje ele tem muito a nossa cara ainda. O escritório ainda precisa da nossa energia e faz parte. É um processo de transição, né? Então, quando eu falo do escritório, eu estou falando da gente. Então, a gente sustenta hoje o escritório. Essa sempre foi a nossa ideia em um atendimento, uma base técnica como pressuposto, um atendimento ao cliente fundamental. E atendimento ao cliente significa assim, como eu posso realmente ser um parceiro do meu cliente, né? Não ser um mero advogado, né? Realmente, como é que eu posso estar presente na vida do cliente? Como é que eu posso melhorar as interações dele? Daí eu começo a ver, por exemplo, questões, sem comunicação, sem entender comunicação, eu não consigo atender bem o cliente, né? Então, você vai desdobrando isso. Mas uma vertente muito importante do escritório é atendimento. E uma outra vertente muito importante são as pessoas, né? As pessoas, sem pessoas a gente não consegue fazer. E é um elemento de gestão que não é fácil, né? A gente não aprende a gerir pessoas. Então, hoje, tanto eu quanto o Finoc, a gente tem que se dividir. Muitas vezes a gente tem que ser o especialista, porque o cara quer sentar com o Otávio, ele quer que o Otávio saiba tudo de tributário, por exemplo, e tem que ser um gestor, muitas vezes, de projetos, de pessoas. Então, as exigências são muito grandes, mas foi um momento muito importante, porque a gente viu o que precisava fazer e a gente fez. Hoje a gente tem uma cultura no escritório muito legal, focada em pessoas. A gente trabalha com mecanismos que realmente tentam integrar a participação das pessoas no nosso projeto como um todo, de forma a fazer descer esse projeto e ela saber exatamente o que está fazendo lá. Ainda está longe de estar perfeito isso, a gente precisa de sempre, e de gente boa como vocês, inclusive, sempre no processo, mas a gente trata isso com muita seriedade, né? Realmente, só para vocês verem, daí o escritório se consolidou com uma grande cultura, e isso dá para a gente uma garantia de uma certa perenidade, né? Eu acho que falar em perenidade é difícil, porque a gente, né? Mas assim, a gente tem no escritório uma cultura de longo prazo. Isso é uma cultura de longo prazo, seja para você individualmente ou para o seu negócio, é fundamental, né? Então, a gente tem hoje uma cultura de longo prazo. E também, por outro lado, a gente não perdeu todo aquele histórico de necessidades que a gente teve, que exigia que a gente agisse rápido, que a gente tivesse posicionamentos, né, naquele momento. A gente continua trazendo isso também. Então, é uma conjugação difícil de fazer, né, porque você vai ficando maior, você vai tendo mais dificuldades para ser rápido, mas a gente consegue aplicar bastante. Depois nós podemos falar um pouquinho desse momento de crise, a quantidade de coisas que a gente fez nesse momento de crise. Fantástico, né? Você citou algumas, né, Giovana? A gente falou, nossa, quantos webinários. A gente fez o webinar, a gente montou comitês estratégicos de crise com nossos clientes. A gente movimentou o escritório inteiro, todo mundo super integrado, trazendo um monte de inputs positivos desse momento, realmente, né? Que esse é o momento realmente que o escritório está. Ele está com uma base muito sólida e uma vontade de evoluir ainda mais, realmente, né? E, como falei, então, falando um pouco do escritório, eu acabo falando de mim. Mas, assim, e minha trajetória pessoal, daí agora assim, né, dentro disso tudo? Ela se confunde muito com o escritório, né? Mas eu, paralelamente, também,
como o escritório é um escritório muito reflexivo, no sentido de o que nós estamos fazendo, isso era uma característica que acabava vindo da gente e sendo reflexamente trazida para a gente, né? Então, assim, a gente pensou muito como ser melhor, como ser um ser humano melhor ao longo desse processo, né? Como ser um líder melhor, como ser um advogado melhor, como entender melhor os clientes. Então, esse é um processo, e que é um processo que não pode acabar, inclusive, né? Porque o momento que a gente acha que a gente já alcançou, esse é o momento, possivelmente, da nossa derrocada, né? Do início da curva, né? Da curva negativa, né? Que a gente tanto espera para o Covid, né? Essa é a curva profissional, né? A gente achar que a gente alcançou, não, a gente precisa se reinventar. Eu faço muito essa analogia, eu falo assim, poxa, a gente teve muita dificuldade de contatos no início, porque realmente é difícil. Você imagina um empresário abrir a porta para 2 meninos sonhadores, né? É difícil, né? Mas aquilo levou a gente até aqui onde a gente está, né? E hoje, se a gente trabalhar e se ficar confortável como a gente já está estruturado, como os clientes aparecem muitas vezes no escritório, talvez a gente não esteja percebendo a nova dificuldade que a gente vai ter, a gente não esteja trabalhando para ter sucesso no seu enfrentamento, né? Então essa questão pessoal realmente de sempre buscar melhorar, isso foi muito trabalhado no escritório com a gente. Isso é uma característica. O Finóquio me puxa a orelha, eu puxo a orelha do Finóquio. A gente está sempre crescendo. Os outros sócios falam abertamente conosco, a gente fala abertamente com eles. Então isso acaba ajudando muito realmente, né? E aquela coisa, né? Daí assim, né? Eu também assim sempre fui apaixonado pelo direito. De certa forma, também as circunstâncias acabam levando a gente na nossa vida, né? Infelizmente, a gente deveria ser menos suscetível às circunstâncias, mas as circunstâncias são muito fortes, a gente sabe, elas fazem a experiência acontecer, né? Então, assim, eu sempre fui um cara apaixonado pelo direito, né? E direito mesmo, gostava, né, de estudar. Então era natural naquele meu momento, um profissional com o meu perfil, já sair fazendo doutorado, mestrado, etc, etc. A minha carreira foi um pouquinho diferente nesse ponto. Porque eu tinha um objetivo muito claro, que era o objetivo de construir um escritório bacana, realmente. E bacana em todos os sentidos, não bacana só em termos de tamanho, de ganhar dinheiro, não, bacana de ser um negócio legal, realmente, né? E então eu acabei, logo que eu me formei, eu fiz várias pós-graduações, né? Algumas mais específicas, porque eu entendi que um advogado tributarista tinha que entender não só da teoria, mas da prática também, né? Isso foi super importante para mim. Mas fiz várias especializações, mas depois dei um tempo até vir retomar meu mestrado, também mais ou menos em 2012, 2013, que eu fiz um mestrado em Direito na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Então foi super legal. É uma coisa que bem conjugada também para esse tipo de profissão, advogado, é uma coisa que traz muitos inputs positivos também. Te evolui mentalmente, né, em termos de conhecimento, se você conseguir apreender, não aquele ensinamento lá, né, do livro, mas se você entendeu a dimensão das coisas que são ditas e discutidas, você ganha muito profissionalmente, inclusive para liderar um escritório. Então, mas daí eu tive que fazer esse balanço e acho que essa decisão foi muito acertada. Porque, por exemplo, olhando carreiras, né, eu vejo grandes advogados, amigos meus, que são juristas incríveis, incríveis. Talvez até seja o projeto deles, principal mesmo, mas que os escritórios não conseguiram se desenvolver tanto que nem o nosso. Porque é uma questão de decisão, né? Se eu dou aula em 15 faculdades, como é que eu vou gerenciar o escritório? Talvez não consiga gerenciar da maneira adequada, né? Talvez eu possa ainda mesclar, talvez dar aula em 1 ou 2, enfim, né, tentar estruturar, mas realmente é uma questão de prioridades, né, de priorizações. Montar um bom negócio, montar um bom escritório, no caso, exige muito esforço. Então, exige uma dedicação e um foco evidente, né? O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital?
Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver e durante o ano todo. E mais, materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online. Bate-papo com executivos e especialistas, entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado, gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br. Otávio, cara, que história incrível e para um monte de perguntas aqui na cabeça. Você falou muito em paixão, muito em determinação, né? E eu percebi que tem uma curiosidade de querer aprender cada vez mais, né? O que às vezes é pouco comum, porque a gente sai da faculdade, a gente já sai com aquele ímpeto de fazer, acreditando que o diploma já te dá tudo o que você precisa para executar, né? Às vezes você vai fazer um estágio e tudo mais, mas você já sai com essa vontade de querer fazer. E essa sua curiosidade ela é muito interessante. E essa curiosidade veio de onde? Alguma coisa que veio da sua família? Da onde veio essa curiosidade de querer estudar e dessa paixão que acendeu aí no início de carreira? Você sabe que isso é engraçado. Eu não posso dizer que seja propriamente uma curiosidade. Até eu costumo ver, várias vezes, eu vejo tanta gente fazendo tantas perguntas, eu acho tão bonito. Eu não sou um cara de tantas perguntas. Olha que loucura. Isso é meu, tá? Mas eu tenho, assim, eu acho que também é da minha constituição, é o seguinte, isso realmente foi, acho que praticamente em tudo que eu fiz, de querer fazer algo diferente, não querer fazer a mesma coisa que sempre é feito. Ou seja, porque isso é curiosidade também, né? Porque para você querer fazer diferente, você precisa entender o que é feito, né? E precisa entender o que é feito, precisa identificar que o que é feito ainda não consegue abarcar tudo e que tem algum ponto que você acha que você pode melhorar ou que você pode trabalhar para que seja melhor feito, né? Isso realmente sempre foi assim. Desde realmente, como eu falei, que ser profissional de educação física, que eu acho uma carreira ótima, jogando bola, até fazendo a faculdade, até sendo advogado, sabe? Então, tinha muito esse ponto. Quando eu me identifiquei com o curso de Direito, para mim já não podia fazer uma prova, por exemplo, estudando com base no que o professor estava só colocando na lousa, né? Como muitas da gente faz, às vezes. Anoto minhas anotações e vou lá e faço. Não, eu queria ler o livro mesmo. Eu queria entender os pontos eventuais filosóficos que tinham naquele ensinamento, naquele ponto, e daí para ter uma coisa. Então, assim, eu queria fazer diferente, né? Eu queria ter já de fazer. E no escritório foi bastante isso também, né? Então, assim, eu vejo que isso é uma coisa, uma construção da minha pessoa, mas eu acho que isso está muito ligado à paixão, realmente, né? A ter um propósito, né? Realmente, né? Acho que propósito, essa palavra é muito usada hoje, mas ela tem uma função realmente, eu acho, muito determinante, né? Inclusive, só pegando um gancho, né? Essa ideia, aí é um comentário, não é nenhuma pergunta, mas essa ideia de fazer diferente é algo que transparece muito no seu negócio. Porque a Fios, ela é um escritório, um exemplo de inovação, né? Vocês têm aí, estão com toda essa plataforma do Future Law e algo digital, que não é por causa da crise. A gente sabe que vocês já estavam colocando isso em prática, a crise pode ter acelerado, mas não é. Então, toda essa paixão que você coloca, ela transparece mesmo. Então, a gente já falou isso algumas vezes aqui, eu e o Paul, no clube de alta performance, mas essa autenticidade é essencial e ela emana, sim, inclusive no negócio, como é teu caso. Com certeza. Você sabe que a gente teve daí, foi super bacana, toda essa questão de inovação, a área jurídica está sendo e vai ser muito impactada pela questão da inovação, né? A transformação digital vem aí muito fortemente, é um problema, de fato, que nós temos que enfrentar, porque
No Brasil, nós temos o maior número de alunos de direito, né, e de profissionais de direito do mundo, né, o maior número de universidades do mundo, um número enorme de situações, porque realmente nossa estrutura processual é burocrática, é muito processo, né, mas a tecnologia vai trazer vários paradigmas aí, né, para o nosso setor, né. Então, eu costumo falar, a gente está indo para um caminho que a gente sabe que a tecnologia vai ser necessária, mas a gente não quer fazer substituição, a gente quer se transformar como advogados, né? Então, assim, por que o advogado tem que fazer uma coisa repetitiva? Não faz sentido, ele tem que pensar, né? Ele pode gerar muito mais valor pensando do que fazendo algo repetitivo. Então, faz a automação virar, mas aqueles advogados nós temos que ajudar a fazer essa transição porque vai ser bom para a carreira dele. Mas falando do ponto da inovação, aí pensando institucionalmente, nas decisões institucionais, né? A gente, quando viu isso, a gente estava num momento já super bom do escritório, né? Já alcançado grandes clientes, com um nome bem consolidado. E daí a gente começou a levantar, vários sócios começaram, gente, vocês estão vendo esses movimentos de inovação que estão acontecendo e tal? E a gente falou assim, meu Deus, vai começar de novo, né? Ou seja, a gente estava achando que estava começando, né, uma linha mais, né, tranquila, mas não. A gente teve que se reinventar e trazer projetos super complexos para colocarmos. E daí veio, eu não sei se vocês receberam, né? Acho que você, Giovana, recebeu. A gente criou um branding específico para a nossa parte de inovação, que é super legal, porque assim, a gente como eu falei, a gente não quer estar à frente do processo, não é por não querer, mas é porque a gente acha que tem gente muito boa vindo e que esses vão conduzir o nosso negócio lá na frente. Só que o escritório Finocchio e Ustra, né? Aquele é o nome dos sócios fundadores. Isso, claro, vai existir, né? Sempre. Mas daí esse brand foi super bacana, porque o escritório é conhecido como FIUS, né? E o brand que a gente construiu é o Fi.us, que na verdade chama Future in Us, né? Então, a gente fez uma mudança mantendo, né, a nossa história, né? Mas já criando uma ponte para o futuro, né? E, claro, isso vai ser super ainda complexo de se construir, mas nós já estamos dando vários passos, né? Então, para mostrar que realmente isso é um ponto super positivo, ter um espírito, né, mais irrequieto nesse sentido, mas também é uma coisa que a gente fala, meu Deus, não para. E a verdade, não para mesmo, né? Nós temos que ter essa consciência. Nada na vida para, né? Se a gente se acomoda na nossa vida, nós não estamos num bom caminho, né? Nós temos que estar sempre tentando, né? Se não está dando certo, tentar de novo, ir por outro lado. A acomodação não é o caminho para o sucesso, né? Para a realização dos objetivos, né? Com certeza. Isso é algo que eu falo de verdade, porque eu tenho um convívio diário com uma pessoa que é assim, né, Paul? Porque o Paul, ele tem esse perfil. Legal. É um pouquinho aqui, mas ele tem esse perfil, né? Eu gosto de estudar muito outras profissões e competências, inovação. Eu acho que aquela história, quando está todo mundo falando do mundo VUCA, quando o VUCA acontece, né, você não sabe o que fazer. Né? Porque assim, Covid chegou. Bem-vindos ao mundo VUCA, né? Vocês estavam falando, o VUCA chegou. Como é que você se preparou para esse mundo? Né? E agora você vai falar que é o Covid. Daqui a pouco vai ser o Covid-22, Covid-23. A gente vai passar por várias dessas, né? É verdade. Isso é muito importante. Otávio, eu gosto muito de explorar algumas competências que algumas profissões têm e que não tem muito em outras. Né? Então, por exemplo, o médico ele é ultra técnico, né? Ele se especializa num órgão, né? E o cara é especialista naquilo. O advogado ele tem uma competência muito interessante que eu acho que é válida para qualquer profissão e para você como pessoa enxergar o que está por trás do que está escrito. Isso é um negócio para mim incrível, né? Porque assim, você lê uma lei, né, ou você lê um trecho de algum processo, ele tem várias interpretações. E o advogado tem uma competência de construir cenários. E eu queria saber como é isso. Isso é uma coisa que você aprende na faculdade, é uma coisa que você tem que já vem de você. Como se desenvolve isso, né? É bom compartilhar com os telespectadores. Muito legal. É fantástico essa competência. Muito legal. Acho que você pegou um ponto fantástico, que é verdade, é um dos pontos fortes mesmo do profissional advogado, né? Por isso a gente aprende realmente na faculdade, inconscientemente, né? Mas assim, por quê? Porque nossa profissão como advogado, ou mesmo como nós somos levados a tomar posições sobre determinados assuntos que possuem mais de um lado, né? Então, eu posso advogar pelo autor, pelo réu, né? Por todo mundo, e tem o juiz que vai olhar as duas coisas e vai decidir. Então, a gente é constantemente submetido a uma análise que não se prende só no texto,
né? Eu tenho que tirar o argumento ali do texto, de fato, né? Se eu ficar só no texto, acabou a ação, né? Não dá mais. Eu tenho que, daquele contexto, daqueles fatos, eu tenho que construir. E isso a gente aprende a fazer o tempo inteiro. E daí você, mentalmente, realmente está sempre mapeando, tentando buscar a causa inicial. E isso realmente, você falou muito, muito bem, é uma característica de advogados. E eu queria só complementar. Você sabe que toda a gente trabalhando, por exemplo, a gente está num projeto de automação lá no escritório, né, também, né? Então, várias áreas, porque a gente está querendo identificar quais aqueles processos que a gente não deveria perder tempo, como eu estava falando, e perdemos normalmente, né? Gastando pessoas boas para fazer coisas que não precisavam, né? E a gente começou a ver, isso é um grande dilema e discussão para os profissionais, que fala assim, como é que eu tenho um profissional que saiba automatizar a questão jurídica? Se eu trazer um profissional de TI, ele consegue trazer todo esse background? E a gente tem essa dificuldade. E depois, hoje em dia, o consenso maior que existe no mercado é que o advogado é o melhor programador que tem. Então, ele precisa talvez se especializar mais em programação, mas ele é tão bom em construir esses mapas, esses raízes, que para a programação ele é perfeito. Então, olha a habilidade de um profissional de direito e o segmento, inclusive nova faixa de mercado de atuação, né, que vai surgir certamente aí. Nossa, com certeza, com certeza. Porque você constrói cenários, né? E eu acho que é o que falta muito em muitas profissões. Eu, como engenheiro, né, extremamente cartesiano, né? Depois que eu fui migrar para o lado de pessoas, é muito interessante porque às vezes para você fazer uma análise de causa, você não consegue talvez construir tantos cenários quanto um advogado que tem que pegar essas nuances, né, e entender esse contexto. Eu acho que é uma habilidade que todo profissional tem que ter, né? Não deveria ser só do advogado. Acho que todo profissional deveria conseguir construir isso. Que fantástico, muito bacana. E aí, Otávio, aproveitando essa ideia que você até comentou, né, essa dificuldade de achar aí o cara do TI, que também entende, se você fosse apontar aqui pra gente, para quem está assistindo, um desafio que te marcou na tua carreira, que foi aquele desafio que virou a chavinha e te fez crescer profissionalmente, pessoalmente, o que vem aí na tua cabeça? Eu acho, sem dúvida nenhuma, que profissionalmente, porque o advogado ele acha que ele vai ser um técnico o resto da vida. Ele sai formado achando isso, que ele vai ser cada vez... Então, se eu escolher tributário, eu vou ser cada vez o melhor tributarista. E, de fato, isso tende a acontecer, né? Você tem que... A experiência vai acumulando, né? Se você não tem aquele sentimento de já estou resolvido, né? Se você tem a humildade necessária para continuar a caminhar, você vai provavelmente ficar sendo realmente um profissional melhor ao longo do tempo, né? Mas a gente não sabe nada de gestão, advogado, né? Então, quando a gente teve que ir para a gestão, ainda é uma dor nossa que nós passamos, né? E a gente vê, olha só que loucura, mas assim, realmente a gente, ou seja, eu de repente passei de um advogado a líder, a gestor de uma determinada equipe, né? Tendo que conseguir trabalhar com essa equipe, ver como que eu conseguia desenvolver cada uma das peças, entender cada uma das peças, foi um grande desafio, realmente. Mas esse desafio é um desafio extremamente necessário hoje, né? Porque cada vez mais que a gente entende dos elementos de gestão, a gente vê o quão a gestão é importante, inclusive para ser um advogado melhor, né? Inclusive quando você volta, daí, por exemplo, imagina que você, olhando um caso que você está trabalhando, não mais olhando a gestão do escritório, você vê que se você se planejar melhor para aquele caso, se você tiver uma comunicação mais efetiva com o teu cliente, se você der feedbacks contínuos para o teu cliente, para a tua equipe que está trabalhando, você vai ter um resultado melhor naquele caso, né? Então não precisa ser gestão só nesse ponto, né? Ela traz muito conhecimento, mas eu diria que foi um grande desafio, ainda continua sendo um grande desafio. A gente não é formado para isso e acho que é um dos pontos que a gente mais continua trabalhando. Que sensacional. Eu tenho muitas perguntas para fazer. Eu não sei se a gente vai ter tempo, mas eu queria explorar uma coisa que é muito interessante, né? Muitas pessoas têm medo de vender, né? Fala, eu sei vender, faz cursos de vendas e tudo mais, e é muito interessante, porque às vezes o advogado ele é um excelente vendedor, mas ele não pode vender, né? Porque você tem um bloqueio da ordem de você não poder fazer propaganda, de você não poder fazer esse tipo de coisa. E assim, o escritório cresceu muito, né? Você falou, começou com 2 pessoas para 150. Como foi esse processo de você transformar, ou seja, fazer com que os clientes venham? Você falou muito de estratégia, acho bacana comentar, porque às vezes as pessoas não precisam saber vender. Se ela explorar bem a sua marca, trabalhar com excelência, focar no cliente, os próprios clientes vêm te procurar, né? Como é que foi esse processo?
Porque daí você está olhando, na verdade, um processo de venda mais amplo, né? Realmente, porque a OAB pode falar que não é proibido vender, mas você como profissional se vende a todo momento, né? Não tem como, né? Você está expondo, né? Se expondo, né? Então, a venda acontece nessas situações, né? Mas a gente não pode fazer uma propaganda, etc. Então, qual foi o nosso jeito de se vender? Que é um jeito mais demorado, mas mais sistemático, mais estruturado. A gente atendia muito bem os nossos clientes. Muito bem os nossos clientes. Essa é a melhor venda que a gente pode fazer. E, claro, para atender bem o cliente, você precisa saber muito o que você está fazendo, né? Mais uma vez, você precisa ter uma predisposição para resolver de fato o problema dele, não ser aquela coisa confortável, aquele tipo de solução que é boa para você, mas para o cliente não é. Então, quando a gente conseguiu montar esse pacote foi evoluindo ao longo do tempo, hoje a gente tem nossas soluções, a gente sabe quando ela é boa e quando ela não é, quando está faltando coisa, né? Mas ao longo do tempo que a gente foi desenvolvendo isso, os clientes foram percebendo. E daí os clientes foram falando entre si, né? E quando chegavam, eu falo, hoje eu não tenho nenhum prospecto assim, absoluto de venda, assim. A gente tem alguns projetos que a gente tem, são materializados e tal. Mas a maioria das conversas que eu tenho com novos clientes que vêm nos procurar, ou que nós somos indicados por alguma razão, eu faço abertura, eu mostro a ideologia do escritório. O que é nossa missão, o que é nossa visão, o que é nossos valores. O meu cliente me compra por isso. Eu não falo uma coisa, eu não falo assim, eu faço recuperação de crédito, eu faço processos tributários, eu faço M&As. Não, eu falo o que é o escritório. E o cliente compra, porque é verdade, né? Essa é a compra que todo mundo quer, né? Quem que está do meu lado, né? Quem é esse cara que está do meu lado? Porque os ajustes vão acontecer, né? Do ponto específico, mas se você tem ciência mesmo de quem é o teu parceiro, daí o processo, né, de compra é muito mais fácil. Então, assim, mesmo eu tenho clientes, eu tenho sócios que falam, nossa, mas eu não odeio essa parte comercial, mas ele é tão bom e ele é tão introjetado com a nossa cultura de escritório. Eu falo assim, mas você senta lá, o cara te compra, como é que você fala que você não sabe se vender? Toda vez que você faz a reunião, o cara sai contrato fechado. Então, assim, né, é uma ilusão de que ele está, no fundo, ele está vendendo não nessa acepção comercial, né, mas nessa acepção de mostrando por que nós estamos aqui. Daí o cliente realmente quer ficar conosco, né? Cara, que dica fantástica, Otávio, porque quando você faz uma venda por valores, né, você atrai, consequentemente, o melhor cliente, e o cliente que não está alinhado com seus valores, ele vai embora, e esse vai se tornar um péssimo cliente para você, ou seja, você trabalha com uma carteira praticamente fidelizada quando você faz essa venda, parar de mostrar o portfólio e mostrar a essência, né, e que, pelo que você comentou, isso dá para perceber na sua fala, que isso está alinhado com a essência de vocês, ou seja, não foi uma visão, missão, valores construídas por escritório, é aquilo que vocês vivem como essência e vocês colocaram no negócio de vocês, aí, sinceramente, não tem como dar errado, né? E que se todo profissional colocar isso na sua carreira, com certeza vai ter sucesso. Você sabe que eu tive algumas reuniões que fazendo assim, o pessoal falava, Otávio, aonde você fez o seu curso de vendas? Eu falo, cara, não, eu acredito no que eu estou falando realmente. É exatamente o que você disse. E realmente o pessoal entende como falar, você foi muito habilidoso, né, em mostrar. Não, é porque aquilo faz parte realmente. Eu acredito. Quando você acredita no que você está falando, né, daí, sinceramente, é difícil de parar, né, realmente, né? E engraçado como isso é raro, né, gente? Pessoas que têm esse propósito bem definido, não que as pessoas não tenham um propósito, mas às vezes não descobriram isso e que conseguem usar isso até mesmo de forma estratégica para vender indiretamente o seu negócio, o seu serviço, enfim, né? Isso aí é muito engraçado. Aí, quando Otávio, a pessoa descobre o seu propósito, ela fala assim, tudo começou a dar certo na minha vida. Na realidade, você só está sendo você, né? E dá certo porque tem que dar certo, né? Sabe o que eu descobri até, quando eu falei de propósito, desculpa te interromper, Giovana, mas assim, durante muito tempo eu falei que a determinação era o elemento fundamental. E hoje eu descobri que não, que o propósito é o que é mesmo. E não é porque está se falando de propósito, porque você não é determinado sem um propósito. Então, a determinação é o meio, o propósito é o porquê que você é determinado por algo, né? Você está determinado buscando algo. Então, sem esse propósito, você não consegue ser determinado. As pessoas determinadas, no fundo, elas são já acionadas por algo, né? Enfim. Com certeza. É isso mesmo. E aí, para a gente já encaminhando para o final, infelizmente, mas, Otávio, eu queria saber um livro de cabeceira, ser um livro para você indicar para o pessoal que está assistindo e para a gente também, né, Pô? Posso? Eu vou falar e acho que tem muito a ver com isso. Assim, tem vários livros, mas esse aqui eu tô lendo agora e é super bacana, que é de Customer Success. Por quê?
Ele aqui é do pessoal que fez aquele primeiro CRM, né, para gerenciamento de relações comerciais, enfim. Mas o que esse livro ele traz, na verdade, e fez a gente pensar muito? Quando a gente está discutindo tecnologia, novos formatos de negócio, etc., para mim ficou muito claro que só faz sentido ter tudo isso se eu estou buscando, no fundo, atender melhor meu cliente. Então, que o resumo de tudo no final é o teu cliente estar feliz. Durante muito tempo se falou da experiência, e a experiência é tudo a ver com esse assunto, mas hoje ainda a gente tem que dar um passo além, que a gente tem que ajudar os nossos clientes a atingir o seu sucesso, né? Para ele realmente estar sempre do seu lado. Isso aconteceu agora, nesse momento de crise, a gente fez um movimento super bacana de estar do lado dos clientes mesmo. A gente falou, clientes, eu quero estar com você nos seus comitês para te ajudar a passar esse momento. Ou seja, preocupado realmente com ele, realmente, né, e com o sucesso do negócio dele. E porque isso é até óbvio, né? Porque sem o sucesso do negócio dele, o meu negócio não vai ter sucesso. Então, é bom para ele, é bom para a gente, é bom para todo mundo. É o ganha-ganha, né? Então, esse livro aqui de Customer Success é super bacana. Eu vou deixar aqui, eu posso passar as referências depois para vocês, tá? Mas é um livro que eu acho que é um tema importante para ser estudado hoje, realmente, nos dias de hoje. Eu acho que essa nova coisa que vem vai ser, ainda demais, depois dessa crise, vai ser cada vez mais isso, realmente, né? Nós vamos ter... E daí, assim, sabe, nem o financeiro fica o mais premente. O financeiro é consequência, sabe? Porque se eu estou preocupado com o sucesso do outro de uma maneira real, realmente, sincera, se o outro vai começar a perceber valor nisso, vai ficar preocupado com o meu negócio, todos vão se preocupar com o negócio de todos e vai ser muito mais harmônico a coisa, né? Então, assim, eu acho que não é isso aqui, nós não estamos querendo só vender mais, é praticamente entrar num novo momento, realmente, que a gente precisa fazer essa migração, né? Fantástico. E aí, agora, para a gente finalizar mesmo, a gente vai pedir para você deixar uma dica rápida para essas pessoas que estão nos assistindo, que querem crescer na carreira, alavancar a carreira e galgar cargos e postos, assim como o seu, sócio de um escritório, ou seja lá qual for. Qual que seria essa dica aí, mágica? Olha, eu acho que com base em toda a minha história, eu diria assim, busque, eu sei, é meio clichê, mas assim, vê aquilo que realmente consegue te puxar, sabe? Fala assim, puxa, por isso eu acordo mesmo de manhã. Porque sem isso, eu acho muito difícil a gente conseguir. Acho que até consegue. Eu posso criar uma carreira totalmente analítica, com base em técnica, eu posso ter sucesso. Mas eu acho que não é esse sucesso no sentido mais amplo do termo, que é o sucesso com você mesmo também, né? Então, se você acha aquele ponto realmente, e dá para achar, viu? Você fala assim, putz, eu estudei direito, você quer saber? Eu não gosto tanto de direito, mas calma aí. Hoje o direito tem tantas vertentes. Será que, né, você não quer trabalhar com automação, com legal design, né, com desenhos de processos? Busca aquilo que realmente pode te apaixonar. Medita. Eu acho que meditação é importante, né? Pensa. Seja um profissional que tenha o seu momento de introspecção e de reflexão bem consubstanciado, recorrente. Isso faz você crescer. Daí eu acho que realmente você tem muito boa chance de acertar o prumo, falar, poxa, achei o meu propósito e daí ir em frente. Realmente, daí, porque quando você acha o propósito, concordo com o Paul, daí realmente está feito o negócio, né? Daí as coisas acontecem. Que bacana, sensacional. Otávio, muito obrigada, foi incrível, né? Poxa, eu que agradeço vocês, gente, foi muito bom mesmo. Incrível, acabou validando tudo aquilo que a gente já vem conversando, né? É legal a gente ter visões diferentes, de áreas diferentes, para agregar e para ver que realmente aquilo que a gente está passando, que a gente tem estudado, né, Paul, é realmente aquilo que a gente também acredita, Otávio. E é legal quando a gente encontra pessoas que têm valores similares, assim como você, para enriquecer ainda mais, né, esse momento. Legal. Com certeza, gente, com certeza. Prazer, e a gente consegue ver isso materializado na forma como você conta, no seu sorriso, a sua satisfação, ou seja, é algo que realmente você faz com paixão e que eu acho que as pessoas precisam realmente colocar paixão naquilo que faz, não importa o quê, né? Não importa se é independente da área. Quando você coloca paixão, a coisa flui. Gratidão por compartilhar o seu conhecimento com a gente, com certeza vai ser muito útil aí para os nossos telespectadores. Que bom. Estou à disposição sempre que vocês precisarem.